Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 6. Continuando nossa exposição no livro de Atos. De 1 a 6. Diz assim, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, que mais uma vez estejamos com os corações abertos para aprender dela e sermos crentes cada vez mais fiéis, ao mesmo tempo em que pregamos para converter almas, para Teu Espírito Santo converter de acordo com a vontade soberana dEle. Então, Te glorifica como Tu quiseres, através desta pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, acabamos de ver a soltura dos apóstolos, pelo menos 2 deles, por parte das autoridades religiosas, e Lucas terminou o capítulo 5 dizendo que eles continuaram pregando muito, mesmo que estivessem proibidos. Já tinham advertido que não iam obedecer essa ordem. Então, agora Lucas começa a tratar, ele passa a tratar do andamento da igreja. Pessoas se convertendo, a palavra sendo pregada, e como tudo no mundo, a igreja não é exceção. Cresceu, andou um pouco, problemas. Vocês já sabem isso na vida de vocês. E naquele dia surgiu um problema. Qual foi o problema? Nós sabemos que a igreja, pelo menos durante um certo tempo, estava com o costume de recolher bens de crentes que espontaneamente davam para um lugar comum, um depósito comum, um caixa comum, para a igreja ajudar os necessitados. E nós vemos aqui que uma dessas formas que eles estavam aplicando esse patrimônio doado era distribuindo diariamente para viúvas ajuda. Era uma classe muito necessitada na época, e pessoas que muitas vezes não tinham a quem recorrer, realmente eram mulheres que passavam, muitas delas, grandes necessidades. Houve murmúrio dos helenistas contra os hebreus, de uma maneira muito simples. Helenistas, todos aqui eram judeus. Os helenistas, judeus nascidos fora de Jerusalém, na chamada dispersão, consequência de alguns exílios anteriores. Eu não vou entrar em detalhe. E falavam grego.
E alguns muitos vinham morar em Jerusalém, outros vinham passar um tempo, voltavam para suas casas, seja como for, entenda como helenistas judeus nascidos fora de Israel e falavam grego. Os hebreus por esse nome entende-se que eram judeus também, como eu disse, todos eram de Israel mesmo, nascidos em Israel e que falavam aramaico. Deviam falar o grego também, que era a língua mais comum na ocasião, mas que falavam aramaico, os outros não. Então, pelo que se vê, eram dois grupos distintos, bem determinado ali, aliás, até pela língua. E a igreja fazia distribuição de alimentos, e por algum motivo, as viúvas dos helenistas não estavam recebendo como as outras. O que aconteceu? Reclamação, murmúrio, claro, era um problema grande, especialmente numa igreja em que se pregava, claro, o amor, a caridade, a ajuda e tudo mais, tinha uma coisa errada aí. Então, o problema, naturalmente, chega aos apóstolos. Eu não sou apóstolo, mas entendo bem disto. E um problema da igreja que chega rapidamente ao pastor ou pastores. Pastor, tem um problema aqui, tem um problema ali, todo tipo de problema. E antes de dar a solução, eles deixaram claro uma coisa, foi interessante isto. Nós não vamos cuidar disso. Muito curioso. Dando uma lição aqui de líder. Eles eram apóstolos de uma igreja nova, com um problema sério, envolvendo viúvas, uma classe muito especial para Deus, basta ler o Velho Testamento, viúvas e órfãos. Problema envolvendo viúvas necessitadas, e eles dizem que não iriam cuidar do problema. É curioso isto. Fiquei imaginando algum membro um pouco mais esquentado, né? Como é? Não vão cuidar? Mas não é obrigação de vocês, senhores apóstolos. Quem mais qualificado espiritualmente está entre nós do que vocês? Ainda mais estiveram pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo, aprenderam em primeira mão como agir e pegaram sabedoria dele próprio. Não me conformo com isso. Então, por causa de pressão do irmão A, B ou C, porque ele fala muito alto, faz muito barulho, então nós vamos ceder. Absolutamente. Eu não sei se houve um irmão assim, mas se houve, se ele estava inconformado com os apóstolos, dizendo que não iam tomar conta disto, ficou inconformado, porque os apóstolos não foram tomar conta disso. Existem ocasiões nas vidas, não somente de líderes, mas de cada um de nós que tem algum tipo de função, é que chegar para pessoas que esperam que a gente faça algo e poder dizer, não farei. Não farei. Isso é muito difícil, muitas vezes. A pessoa pode pensar que se trata de uma má vontade, talvez alguns achassem que era má vontade dos apóstolos, ou preguiça, ou descaso, ou o que fosse, desorganização, não tinham tempo, o que fosse. Mas é preciso firmeza e muita certeza da própria atividade, das suas atribuições, de dizer assim, não faço não vou fazer, porque isso não me compete, por isso. E às vezes a gente vê líderes mesmo cedendo pressões que não deveriam ceder, porque acabam atrapalhando a própria atividade como daquilo que estão tomando conta. Então, é marca
de alguém firme, e pensando num crente, pensando num trabalho na igreja, pensando num líder na igreja, faz parte dizer não, e ser firme. Eu não estou falando aqui de um filho dizer para um pai, dizer para uma mãe, de uma autoridade, alguém dizer para uma autoridade, não é do que eu estou tratando, porque mesmo alguém pode chegar para uma autoridade e dizer, aí vai com muito cuidado, né? Mas dizer, eu não sou a pessoa indicada por isso, mesmo o patrão dizendo, isso aqui eu não sei fazer direito, não tenho jeito, não vou ser benéfico para a empresa, o que for. Mas eu acho que faz parte da vida cristã mesmo esse tipo de atitude firme, de dizer não quando é para ser não. Por que eles não cuidaram? Claro que não era aquilo que eu comentei, né? Será que era preguiça e desinteresse e tal? Não. Duas coisas eles apresentaram, dois motivos. Questão de eficiência. Eficiência. Compreenderam que não poderiam fazer as duas coisas. Cuidar da palavra de Deus, a pregação, e cuidar das viúvas, uma assistência pessoal. Não dava. Se pudessem, não tenho dúvida que eles fariam. Mas concluíram, não dá. É uma coisa ou outra. Vai sair mal feito uma coisa e a outra. Segunda razão, questão de prioridade. Ok, nós não podemos fazer as duas coisas, então vamos escolher uma. Qual? Qual? E eles não perguntaram a ninguém o que deveriam fazer e tudo, eles decidiram. Não, é muito mais importante para nós ficar com a palavra, com a pregação. Quer dizer que é mais importante os senhores pregarem do que cuidarem das viúvas? É. A função principal é pregar a palavra. Além do mais, as viúvas não vão ficar sem a resolução do problema que está acontecendo. Reconhecemos que tem problema, ok. Vamos cuidar do problema, ok. Mas não nós pessoalmente. Porque nós temos uma prioridade, algo acima de cuidar das viúvas. Às vezes, pessoas também distorcem as prioridades, muitas vezes entendendo mal as naturezas das prioridades e vendo meio torto. E qualquer apelozinho, e hoje em dia está muito comum isso, um apelo emotivo, um apelo humano, coisa assim, pode desviar alguém do alvo. Quando é assunto espiritual, a Bíblia sempre coloca assuntos espirituais, eminentemente espirituais, acima de assuntos eminentemente humanos. Pode parecer um pouco estranho isto, mas não é. E aqui é um caso em que nós vemos claramente a prioridade sendo estabelecida, embora elas fossem ser atendidas, eu insisto nisso. Então, não é o crente, a igreja não é nunca para desprezar as necessidades humanas, absolutamente, para amar o próximo, ajudar aqueles que pode, especialmente os da família da fé, ok, mas isso não passa por cima das questões espirituais que tratam de vida eterna, ou morte eterna, tratam de eternidade. É muito simples se explicar porque que o espiritual tem prioridade. Um trata de coisas daqui, outra de coisas eternas. Então, vimos que eles tomaram uma decisão, os apóstolos, sozinhos, entre eles. A igreja vai escolher 7 homens para fazer esse serviço. Então, agiram de uma maneira interessante. Aqui, eles bem poderiam também ter dito assim, e os 7 homens são fulano, 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 está decidido.
E estaria decidido, claro, eram apóstolos. Não. Aqui eles mesclaram. Vejam aqui que eles dão uma autoridade à igreja para escolherem os 7 homens. Mas é curioso que eles dizem a solução é esta. 1, não vamos fazer isto. 2, pessoas vão fazer isso, homens vão fazer isto. E mulheres? Não, são homens que vão fazer isso. E não são 6, e não são 8, são 7, no contexto deles lá, são 7. Então, eles designaram claramente o rumo, sem perguntar à igreja. Mas, na hora de escolher os 7 nomes, algo importante, claro, quem seriam esses homens? Então, não era algo sem importância, secundário era, comparado com a importância da decisão que eles tomaram, mas que era importante. Quem são esses homens? Se eles fossem mal escolhidos, a solução não ia ser boa. A execução da solução não ia ser boa. Então, eles deram aí um poder menor do que o deles, claro, mas deram um poder à igreja de escolherem os 7 homens. Mais do que isto, os critérios para a escolha desses 7 homens. Então, a gente vê que eles entregaram para a igreja todo amarradinho. Mas entregaram. Escolham aí os 7 homens. Nós damos carta branca para vocês fazerem isso. 2 exigências eles tinham para esses homens. Primeira, boa reputação. E nós vemos aqui a importância do bom testemunho dentro de uma igreja. Em primeiro lugar, imagino que aqui também possa se estender uma boa reputação fora da igreja, mas penso que o alvo aqui principal é a reputação entre vocês aqui. E quem tem boa reputação dentro da igreja, tem fora de uma igreja, geralmente, normalmente. Uma coisa praticamente puxa a outra. É impressionante, às vezes, o pastor pensando ou conversando com o outro, quando há mais de um, vamos fazer o programa tal, vamos nomear um coordenador para isso, para aquilo, uma equipe que nós precisamos e tal. Aí começamos a pensar em nomes. É muito interessante o que vem à mente. Rapidamente, alguns se desqualificam. Rapidamente, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Não é um julgamento de coração, é melhor, é pior, é mais espiritual ou menos. Não é essa a questão. Mas o pastor conhece, sabe, e vê as qualificações necessárias para aquele trabalho e tudo. E muitas vezes, quando vai pensar um pouco, é a reputação. Como falam daquele irmão, como ele se comporta, coisa assim. Estou falando de coisa ruim, muito pecaminosa e tal. Não. Claro que pode chegar a esse ponto, mas é muito bom se você sabe que tem um nome, que para onde levar o seu nome, para qualquer setor da igreja, para qualquer para um recém-convertido que entrou um mês na igreja, ou alguém que está há anos na igreja, e até crentes de outras igrejas que lhe conhecem, dizer, fulano, não tem preço, não tem preço. Então, a primeira qualificação, e meu irmão, minha irmã, cuide do seu bom testemunho, cuide, trate o seu testemunho com muito carinho. Segundo, eu achei espetacular isso aqui, porque, por coincidência, eu preguei, semana passada, ou foi atrasada, lá em Números e em Deuteronômio, a nomeação de Josué para o lugar de Moisés. E dediquei uma boa parte da pregação da manhã para um ponto. A única condição ou qualificação que Deus justificou ou explicou para Moisés porque ele, Deus, tinha escolhido Josué. Lembram qual era? Homem cheio do Espírito.
não teve como não pular na minha mente isto. Quando eu vejo, ora só, o Espírito Santo, na hora de escolher, eu vou já explicar que nós temos aqui como a instituição do diaconato, vou já explicar isso, mas o fato é que no momento extremamente importante para a igreja cristã, porque isso aqui, conforme entendemos, iria se tornar um dos dois ofícios ou ministérios na igreja, pastor e diácono, e pastor geralmente com bispo, que significa supervisor, ou ancião, geralmente se referem às mesmas pessoas, como se fosse um cargo só, subdividido ali, mas basicamente é pastores e diáconos. E aqui nós vemos o que entendemos como a instituição dos diáconos, uma repetição do que Deus tinha dito para Moisés 1400 e tantos anos antes disto aqui acontecer. Eu só quero uma coisa, Moisés, para o teu substituto, que ele seja cheio do Espírito Santo. Eu escolhi Josué. E aqui, olha, vocês, a igreja de Jerusalém, vocês escolham 7 homens. Eu só quero 2 coisas dele, no caso. Uma, bem em cima, cheio do Espírito Santo. Na realidade, se a Bíblia botou, é porque precisava, o Espírito Santo quis inspirar Lucas nesse rumo aqui, boa reputação, mas a rigor, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem boa reputação. E mais, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que poderia ter, não, pastor, então não são 2 qualificações, são 3, pode considerar 3. Pessoalmente, na minha maneira de ver, está tão ligada a questão da sabedoria com o fato de ser cheio do Espírito, que eu considero como se fosse uma só, ou um sendo o complemento da outra. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Normalmente, eu já falei isso aqui no livro de Atos já, e vamos ver isso outras vezes, a expressão cheio do Espírito se refere a uma condição do ato de falar. Então, Pedro, cheio do Espírito, levantou e falou. Muitas vezes nós vamos ver esta expressão antes de dizer que alguém falou. Então, como se o Espírito Santo ali enchesse aquele discípulo, o iluminasse especificamente para falar. Aqui não é o caso, não é o assunto, claro, a questão de falar, mas trata-se de ter adquirido, pelo seu padrão de comunhão com Deus e de dependência das coisas do alto, uma visão espiritual, compreensão das coisas do alto, iluminação do Espírito Santo, é o que nós entendemos aqui, esse cheio do Espírito. É levado pelo Espírito Santo de uma maneira natural, no dia a dia, porque aqui não era uma tarefa específica para aquele momento ali, escolham esses homens que eles vão hoje fazer a distribuição das viúvas lá. Não, era algo que ia ser contínuo. Então é evidente que muito mais do que ser cheio do Espírito Santo para alguma coisa específica, como levantar e fazer um discurso, mas aqui era mais abrangente, eram homens da pesada, no sentido de padrão espiritual. Eles eram cheios do Espírito Santo. Bonito isto, muito bonito. Então entendemos que aqui nasceu a instituição do diaconato, ou dos diáconos. Um pouquinho técnico, mas faz parte e é bom nós vermos como é esse negócio de diácono? Surgiu de onde? Nós costumamos dizer que são pastores e diáconos, só tem 2 cargos eleitos pela igreja aqui, que é pastor e diácono, e o restante são nomeados e tal. E aqui, por quê? De onde é que veio isso? Parece que daqui. Eu digo parece, porque não está escrito a palavra aqui, diácono.
está escrito o verbo, que é servir. Diácono significa servir, servo. Mas mais de 30 anos depois disto acontecer, ao escrever a primeira carta de Paulo a Timóteo, ou a sua primeira carta a Timóteo, Paulo se refere aos diáconos. E também em Filipenses ele começa se dirigindo a pastores e diáconos, já bem, como se já estivesse bem estabelecido esta função de diácono. E no nível tal que ele coloca pastores e diáconos, um nível elevado. Em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai até mais fundo, porque ele coloca condições rigorosas para o cargo de diaconato. Na realidade, praticamente igual às condições para o pastorado. 30 anos depois, como se já estivesse sido estabelecido mesmo essa questão do diaconato. Agora, é interessante que Paulo, lá em 1 Timóteo 3, que eu não vou ler, de 8 a 13, ia ficar uma mensagem muito, muito longa e muito técnica, mas ali ele só falou das qualificações necessárias, em termos de comportamento, de casamento, de condição espiritual e tudo mais. Ele não falou do serviço. Mas Paulo, esses homens vão fazer o quê? É como se ele tivesse assumido que a igreja sabia o que eles iam fazer. A única passagem na Bíblia que fala da natureza do serviço de um diácono é essa, que nós lemos, Atos 6. E nem fala o nome de diácono, como eu falei. Curioso. Entendemos como ali começou esse ministério. Muito interessante isso. E mesmo em outras passagens que aparecem a palavra diácono, que muitas passagens do Novo Testamento aparece a palavra diácono, é no sentido de uma variedade de significados, a ideia de servir, às vezes garçom era chamado de diácono, mas no sentido técnico, o nome diácono como oficial da igreja, só em 1 Timóteo 3 e Tito também 3. Só. Então, não é algo muito, como vocês estão mesmo vendo, muito detalhado. Não. Porque o Espírito Santo resolveu não alistar no Novo Testamento as atribuições exatas para os diáconos como oficiais de uma igreja local. Por isso mesmo, o que acontece? Varia de igreja para igreja. Varia, não tem uma lista de atribuições. Nas igrejas batistas regulares, geralmente a ênfase é no serviço envolvendo patrimônio, funcionamento administrativo e uma certa também assistência a irmãos necessitados. Pessoalmente, eu vejo a ênfase nessa passagem de Atos 6, o serviço, acho que não era a questão da comida em si, da administração em si, mas as viúvas eram mais importantes do que a questão da comida. Só que eles tinham que organizar a comida e fazer que fosse mais bem feita a distribuição. Então, envolvia questões administrativas, envolvia a questão pessoal das viúvas, envolvia. Então, é como se cada igreja, de acordo com o seu estatuto, ou sua maneira de ser, estabelecesse o que gostaria para seus diáconos. Eu considero a principal responsabilidade do diácono da igreja a assistência a pessoas com necessidade de apoio. Pessoas, de alguma forma, carentes fisicamente, pessoalmente, mentalmente e espiritualmente, no sentido de chegar junto. Mas o aspecto puramente espiritual, de suprir a necessidade espiritual, não tem nada a ver
com diácono. Ele pode, eu digo, nada a ver, que a gente vê aqui escrito. Como eu disse, a igreja tem liberdade. Então, a igreja que chega e diz, o diácono aqui, eles vão ser conselheiros também. Não tem quem diga não, porque não há. É que estão ajudando alguém que está em necessidade. Está tudo bem. Mas, na nossa igreja, então, da maneira como é feito o estatuto, ele olha muito para o aspecto de assistência pessoal aos membros, um certo acompanhamento de como é que vai, com o propósito, importantíssimo, de dar base ou de ajudar os pastores. Esta é a ideia, que aqui em Atos 6 está claríssimo. Nós não temos condições de cuidar disso. Nossa prioridade aqui é a palavra, mas esses homens vão fazer isso, ou seja, eles vão nos ajudar fazendo isto. Esta é a ideia. Então, o diácono tem a ideia de ajudar os pastores em atribuições que os pastores não têm a responsabilidade principal de fazer, ou, dizendo de outra forma, em atividades que estão abaixo da pregação. Então, basicamente, é isso. Versículo 4, eles voltam a falar na questão da responsabilidade deles. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles repetem o ministério da palavra, e aqui eles acrescentam mais a oração. Curioso. Então, é óbvio que essas duas responsabilidades básicas, principais, isso aqui é informação valiosíssima, especialmente para pastores que querem copiar, querem beber do modelo bíblico, de como era bem no comecinho, as responsabilidades principais dos próprios apóstolos de Cristo, agindo como pastores, que é como eles estavam. Depois se espalharam, um para cada lugar. Espalharam por vários lugares do mundo, esses 12 aqui. Mas nesses momentos, nessa época, que logo no comecinho, eles estavam na igreja, e claro, nós vemos aqui funcionando como pastores. Então, fica aqui a importância, até para servir de modelo para a responsabilidade pastoral, um guia, essas duas grandes responsabilidades, pregação da palavra e oração. Por mais importante que seja a assistência espiritual, pessoal, dos pastores aos membros, que é importante, na minha maneira de ver, nada é mais importante para um pastor do que a pregação da palavra de Deus. E ela foi dita sozinha lá em cima, depois entrou a oração. Mas vamos colocar a oração bem pertinho. Responsabilidade dos pastores. Máxima. Pregar e orar pela igreja, pelo trabalho que ele está desempenhando. Todo o mais segue isto, repetindo, por mais importante que seja, aconselhamento, visitação e coisas assim. É comum pastores inverterem isto e serem grandes visitadores nas casas, nos hospitais, e em reuniões até sociais, aniversários e tudo mais, estão lá de uma maneira muito bonita e firme, ou alguém está precisando, corre lá e ajuda, isso é muito bom. Mas, se isso chega ao ponto de tirar dele o que ele precisa de tempo, de paz, de condições de refletir, de pensar, de estudar a palavra de Deus, acho que não é a melhor opção. Ele sabe o que ele precisa para dar o melhor de si no púlpito. Então, ele não deve fazer tudo para não abrir mão disto. Como se dissesse, não posso fazer isso, não posso. E sugere
substitutos, apela por diáconos, seja o que for, e tenta, de alguma forma, talvez visitar alguém numa doença mais grave, ele estabelece os critérios dele, mas na hora que ele está sacrificando o que vem do púlpito, vai decrescer o trabalho dele e, infelizmente, acho que vai decrescer a própria igreja. Versículos 5 e 6, o parecer agradou a toda a comunidade. Então, mesmo no tempo dos apóstolos, com toda a autoridade deles, já era importante a opinião, a manifestação da congregação. É uma boa ideia, isso aí, gostamos disto. Qual o sistema de direção de uma igreja local adotado pelo Novo Testamento? Bom, as igrejas discutem isso há 2000 anos. Os presbiterianos de um lado, congregacionais de outro, e batistas de outro, e outra igreja, tipo de igreja tal. É uma mistura muito grande de dois elementos básicos. Eu vou só tocar e passar adiante. Não é muito claro, no Novo Testamento, não há um rumo quanto à questão de, por um lado, democracia, em que há vezes em que o Novo Testamento joga uma certa ênfase na democracia, como vemos aqui uma parte, pelo menos, os apóstolos apelaram para a democracia, quando disseram, escolha aí os 7. Isso nós não vamos fazer. Por outro lado, a autoridade dos pastores, no caso, os apóstolos, mas ao longo do Novo Testamento, outras passagens também falam. Então, são duas coisas que se veem paralelas na direção de uma igreja. De quem é a autoridade maior. Isso é algo sério e muito difícil por falta de detalhamento, obviamente, proposital do Espírito Santo no Novo Testamento, como se eles dissessem, resolvam entre vocês. Não desprezem a parte do povo, a parte da comunidade, a parte do grupo, e o grupo não despreze a autoridade que os pastores têm. Claro que há excessos dos dois lados, como uma comunidade ou um grupo que faz o que quer com o pobre do pastor e exagera e tira a autoridade do pastor, as pessoas muito influentes na igreja, é comum isso acontecer, dá pena, chega um pastorzinho novo, uma igreja antiga, com famílias poderosas dentro da igreja, influentes, e se o pastor não come na mão, como se diz, sai. Errado, extremo. Aí vai para outro extremo, em que o pastor faz o que quer, tem igreja até que o pastor recebe, o salário dele é uma parte do próprio dízimo da igreja, tantos por cento de tudo que entra na igreja é do pastor, e adquire um poder enorme, e faz praticamente o que quer. Considero uma outra maneira, um tanto quanto radical, por outro lado. Então, como é que se usa isso? Vai depender, não tem jeito, irmãos, vai depender de cada igreja, a maneira de ser de cada igreja. Então, geralmente os batistas adotam e puxam muito mais para a democracia no sentido da Assembleia resolver, mas também sem abrir mão da autoridade que os pastores têm de resolverem algumas coisas e resolverem. Pronto, é muito complexo isso, e sabe quem vai dar mesmo o tom final disso aí? É a harmonia que a igreja tem no Espírito Santo. Acho que essa é a resposta. A harmonia que a igreja tem no Espírito Santo. É o que eu acho. Porque se alguém for querer estabelecer, colocar por escrito exatamente o percentual da importância da Assembleia reunida e o percentual da importância dos pastores ou do pastor, só ele mesmo, com a autoridade que a Bíblia dá, e dá mesmo, é muito para ele. E onde é que fica isso? É o andamento e como eu disse, é a comunhão, é a paz que essa igreja tem. De uma maneira ou de outra vai funcionar, puxando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque a própria Bíblia dá essa autoridade. É assim que eu vejo, a melhor maneira que eu consigo explicar
depois de mais de 40 anos estudando e vendo isso na Bíblia, nos livros e na prática. Então, 7 homens, curioso, todos os 7 tinham nomes gregos. Então, talvez os 7 fossem helenistas. Curioso. Eles não estão reclamando? Então, botam os próprios helenistas para resolverem. Pode ter sido assim que a igreja viu. Não os apóstolos. Lembra? Os apóstolos deixaram com a igreja a escolha dos nomes. Então, a igreja preferiu eleger 7. Bom, 7 homens com nomes gregos. Não quer dizer que não podia um judeu lá, chamado hebraico lá, que falava hebraico, aramaico, que morava lá, que não tivesse nome grego. Podia ser. Não prova que eram gregos, mas é uma indicação muito boa. Estevão vai já aparecer aqui no próprio capítulo 6, e é o único com referência espiritual, cheio de fé e do Espírito Santo. De novo a expressão cheio do Espírito Santo. E agora colocou fé. Fala em Nicolau, que não era judeu, curioso, o único parece. Esse era um gentil convertido ao judaísmo. Então eles oraram e impuseram as mãos sobre ele, como disse aqui, os apóstolos. Essa ideia era de transferência de autoridade. Então, a imposição de mãos era uma das ideias, uma das formas de se usar a imposição de mão, era transferir a autoridade ou transferir uma certa condição. Às vezes alguém ia oferecer um animal no Velho Testamento e colocava a mão sobre o animal. É como se estivesse transferindo os pecados dele para o pobre do animal. Interessante, né? Então ele botava a mão sobre o animal e disse, agora meus pecados agora é contigo. Vai morrer, coitado. E o outro ficava vivinho e o pobre do animal morria. Mas era assim, e a ideia, porque impor a mão, era a ideia de passar para o outro, transferir para o outro. Ou pecado, no caso lá do sacrifício, ou no caso aqui de autoridade. Os apóstolos disseram, nós estamos passando para vocês a nossa autoridade para este assunto específico. Agora somos apóstolos também. Não. Para a questão das viúvas, eles tinham agora a autoridade dos apóstolos que eles passaram para eles. Essa é a ideia. Antes de encerrar, que eu vou encerrar no versículo 7, eu queria só comentar rapidamente. Eu disse que lá em 1 Timóteo 3, Paulo faz as exigências para um diácono que são muito fortes, praticamente idênticas às de um pastor. Por quê? É curioso, e os estudiosos se perguntam isso o tempo todo. Por quê? Se é para cuidar de coisas administrativas, ou é para cuidar de pessoas carentes, não envolve nem o aspecto de pregar, de ensinar, como eu já disse, não tem nada a ver. Não vemos nada na Bíblia que indique que um diácono deve dar aula de escola dominical. Ele pode dar aula, porque é um bom professor, mas não é porque é diácono. Estou dizendo é isso. Não é atribuição do diaconato ser professor, ajudar o pastor nas pregações. Não é. Pode ser um diácono, excelente pregador, mas não é porque é diácono. Entendam bem isto. Então, por que tanta exigência espiritual para o diácono? Entendemos que, no mínimo, isso mostra a importância aos olhos de Deus de alguém que vai ajudar os pastores de uma igreja. Primeira coisa, porque sabemos que os diáconos são para ajudar os pastores. Então, aos olhos de Deus, os pastores deverão ser ajudados de perto por homens também com atribuições bem específicas, praticamente iguais às deles próprios pastores. E dentro daquela visão pessoal que eu tenho, que o mais importante do diácono é ajudar na assistência pessoal a gente, a carência de pessoas, mostra a importância que Deus dá à habilidade de diáconos de tratarem com pessoas carentes, que estão necessitando de algum tipo de ajuda e coisas assim. Que só em estar carente a pessoa já está sensível, mais do que é normalmente, já precisa de um tato, já precisa de uma condição tal que Deus considera muito forte, muito importante, e exige então que os diáconos sejam de um padrão elevado. É a resposta que nós podemos dar, e que eu posso dar, é esta. Mas
É importante termos os diáconos, graças a Deus por eles, e orem pelos nossos diáconos. Encerrando, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, é a terceira vez que Lucas fala em Atos, relatando número de conversões. E agora ele inclui também até uma classe que teoricamente seria de difícil conversão, que seriam os sacerdotes, né, profundamente envolvidos com a lei, mas muitos se convertendo. Então, isso mostra que é importante, é válido, uma igreja estar desejando, almejando crescer em número. 3 vezes ele comenta por quê? Porque é algo bom, benigno, agradável, que faz bem, que enriquece uma igreja. Não é norma de fidelidade de uma igreja, absolutamente. Igreja que está crescendo muito pouco, não está sendo muito fiel. Igreja que está crescendo muito, conversões mesmo. É a igreja muito fiel. Não há esta correlação. Inclusive em áreas de perseguição, ou até sem perseguição, mas em áreas que a gente não consegue explicar porquê, as conversões a Cristo são mínimas. E em certas épocas, na mesma área, muda. Então, essa questão de salvação de almas dentro de uma igreja é um critério absolutamente pessoal do Espírito Santo. A não conversão não significa que ele não está aprovando aquela igreja. Dito isto, é muito agradável e muito bom queremos conversões. Não se encabule. Não se constranja de dizer, Senhor, mais conversões na nossa igreja. Estamos tentando ser fiéis como igreja, as pregações procuram ser corretas, as escolas, as aulas, tudo nós procuramos andar de acordo e dar-nos conversões. É gostoso, refresca a alma da igreja. Então, eu quis chamar a atenção deste aspecto que o próprio evangelista Lucas, que aqui não está como evangelista, mas autor de Atos, mas ele 3 vezes ele fala nisso. Então, não se esqueça de orar por mais conversões na nossa igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a valorizar os diáconos, que mais irmãos se disponham todo ano a servirem neste belo, nobre e um ofício tão importante que a gente parece que nem tem direito à importância aos teus olhos, mas que deduzimos pelas as exigências que tu tens. Então, deve ser muito importante a ti, mais do que a nós, aos nossos olhos, por mais que nós, claro, valorizemos e amemos e nos servimos dos nossos diáconos e agradecemos a todos os que já têm servido nesta igreja como diáconos, e os que são hoje, e os que serão ainda, mas que nós saibamos prestar atenção aos diáconos e valorizá-los dignamente, como a Tua palavra recomenda. Muito obrigado por eles. E nos ajuda a crescer em número totalmente de acordo com a Tua vontade, que não desanimemos se não houver crescimento, e que isso não sirva como cilada para o diabo dizer que estamos sendo infiéis, tem alguma coisa errada entre nós, e quando não há. Se há, vamos olhar e vamos tentar resolver, mas é muito ruim, não é benéfico procurar defeito, achar que tem um defeito, inclusive um pecado, onde não tem. Isso é muito prejudicial e precisamos ter a mente tranquila, paz no coração, para dizer, não, aqui estamos indo bem, com falhas e tudo, mas bem, e deixe chegar a hora do Espírito Santo nos dar mais convertidos. Entregamos isso nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.